Brava Executive Search e Aliá Mentoring apresentam Café com Sal. Pessoal, mais um episódio do Café com Sal, o podcast videocast feito diretamente aqui do Pocket Studio, no Shopping Parque da cidade. Sim, vocês sabem, a gente faz um podcast diretamente de um shopping center. Eu agradeço a atenção e a audiência de vocês. Para quem não acompanha o Café com Sal, é um podcast dedicado à carreira, liderança, depoimentos humanizados sobre construção de história relacionada, como eu disse, à carreira, sucesso, empreendedores, executivos, executivas que chegaram lá nem sempre por caminhos retos, como a gente vê às vezes na rede social ou nas revistinhas. São depoimentos de fato orgânicos de gente que chegou em cadeiras de destaque no mercado pelos seus próprios meios e, como eu disse, às vezes por caminhos até tortuosos. Eu tenho a honra de receber hoje aqui a Carol Strobel. Carol, super bem-vinda. Pessoal, eu vou mencionar aqui e trazer um pouco do currículo da Carol Strobel, que eu já conheço de longa data, para vocês acompanharem a trajetória dela com mais, vamos dizer assim, conhecimento. A Carol é partner na Antler, que trabalha com investimentos em inovação, um grupo internacional. É partner e CEO da Redpoint eVentures, falei direitinho? Perfeito. Conselheira da Sinaic. Sinqia, desculpa, perdão. Conselheira da Softplan, conselheira das empresas Randon, membro do Conselho Fiscal do Fleury, conselheira da Anjos do Brasil, diretora de inovação da Restock no passado e 16 anos de executiva da Intel Capital Latam. Carol, prazer enorme ter você. Acho que não custa te falar o quanto eu admiro tua trajetória. A gente já teve interações muito produtivas no passado, né? Falando de carreira, de liderança, de mercado. E sempre me impactou a tua figura, principalmente pela maneira como você construiu a sua história. Sempre com muita propriedade. E acho que é importante a gente explorar isso hoje mais a fundo, principalmente para a inspiração de quem assistir, quem nos ouvir, etc. Você, eu sei que tem origem no Paraná. Se você puder, até como introdução, contar um pouco como você veio parar aqui em São Paulo. Obviamente, né, quem vai estar olhando aí teu currículo, tua trajetória, vai entender o teu tamanho no mercado, mas ninguém começa assim. Como foi o início da Carol Strobel aí, como criança, estudante, e a vinda dela aqui para São Paulo, para a gente entender um pouco do teu background, da tua formação. Obrigado novamente. Perfeito. Não, obrigada eu. Um prazer estar aqui com você outra vez. Muito legal a gente ter mantido essa conexão durante tantos anos. Sim. Prazer estar com todo mundo também. Muito legal vocês estarem ouvindo um pouquinho da minha vida, da minha carreira. Eu espero que seja uma inspiração para todos. Bom, eu vim de Curitiba, e Curitiba é uma cidade que é grande, mas ao mesmo tempo tem ofertas bastante limitadas de trabalho, né? Então, sempre que eu estudei em Curitiba, desde pequena, e fiz Federal do Paraná, venho de uma família que tem de mulheres, apenas de mulheres, então a minha avó perdeu o marido muito cedo, criou 3 filhos sozinha no interior do Paraná, era cozinheira, e minha avó é uma negra, que lutou muito para ter as coisas na vida dela, como cozinheira e cantineira de uma escola estadual no interior do Paraná, que foi como ela conseguiu colocar os filhos nos estudos. E ela sempre falava que a grande herança, acho que muitas mães falam isso, né? A grande herança que eu posso te dar são os estudos. Ou seja, via cantina, ela viabilizou a educação. Ela foi viabilizando a educação dos 3 filhos que ela teve. E a mamãe também se separou muito cedo, eu sou filha única. Somos 2, tá? Isso não é doença, tá? Para quem estiver vendo. Ficou tudo bem depois no final. Mas a mamãe também, o meu pai saiu de casa muito cedo e a mamãe teve que dar conta, mãe sola também teve que dar conta do recado durante todo o tempo. Então eu estudei com bolsa de estudo a minha vida inteira. Eu tive bolsa de estudo no Colégio Santa Maria, onde eu estudava, e depois mais tarde também na Federal do Paraná eu não pagava a escola, então eu fui fazer direito, era um sonho meu fazer direito. Eu lembro que eu estudava num colégio, no Santa Maria, que ficava do outro lado da praça da Faculdade de Direito. É uma faculdade bonita, assim, ela é imponente, a Faculdade de Direito Federal do Paraná. Não, tem umas colunas. Eu falava, gente, é tudo que eu quero isso na 3ª série. Então eu falava, não, eu quero ser advogada porque eu quero ir para a Federal do Paraná. Então, para mim, foi meio óbvio que eu ia entrar nessa faculdade de qualquer jeito. Então, sempre fui uma aluna muito boa, porque para ter bolsa precisava ter boas notas. E aí fui me desenvolvendo, estudando bastante, com muito esforço. E entrei na Federal do Paraná, fiz 5 anos na Faculdade de Direito.
Depois, e trabalhando também em paralelo, eu sempre trabalhava bastante, porque eu tinha, enfim, que me manter, ajudar minha mãe também. Então, desde pequena, sempre teve uma noção muito grande em casa de que a gente tinha os objetivos que a gente tinha que cumprir e todo mundo se ajudava. Era muito assim, Eu já tinha sabe? essa consciência desde cedo. Sim, tinha que ter. Não tinha outra Era muito, saída, né? exatamente, era muito de sobrevivência. Então, era aquela vibe de todo mundo se dá a mão e todo mundo vai junto nisso aqui. E eu e a mamãe era uma família pequena, mas era assim, era o que a gente tinha e era como a gente seguia na nossa vida. Enfim, a mamãe, ela sempre teve muito na cabeça dela de que ela podia fazer absolutamente tudo. E podia e devia, porque ela não tinha outra pessoa com quem contar. Eu nunca tive e ela nunca teve também. Por necessidade, desculpa te interromper, mas muito obstinada também. Sim, muito. Então ela fez vários concursos, ela vem de uma infância também mais pobre, mais simples, né? Demorou para ter recursos, estudou com dificuldade, mesmo assim ela passou em concursos que ela precisava passar para aumentar o cargo dela mesmo no Estado. Ela foi assistente social do Estado, do Paraná. Então ela foi cuidando da vida dela dessa maneira. E ela olhava muito para mim assim, bom, minha filha vai fazer direito, fez direito na Federal do Paraná, pronto, né? Vai entrar num concurso público, vai ser juíza, promotora, tal. Esse era o grande sonho da minha mãe. Então, segura esse sonho aqui um pouquinho, vou contar para você como é que foi a minha vida dentro da Federal do Paraná. Claro. Eu adorava as aulas de direito, mas eu sentia muita falta de prática. Eu falava, não, mas como é que a gente resolve esses problemas na prática? Esse contrato, que as pessoas falam contrato, parece um negócio assim. Etéreo, né? É etéreo. Eu falei, não, como é que resolve isso na prática? Então, eu fui trabalhar num banco, na época o Banco Bamerindos, porque eu dava aula de inglês para um diretor do Banco Bamerindos no final de semana. Então, era o jeito que eu tinha para segurar a onda e pagar a minha conta de livros também, que livro da faculdade de Direito é bem caro. Sim, você tem Então, custo em faculdade de Direito, não querendo, né, puxar a sardinha, porque assim, quem faz medicina, engenharia, sabe o custo que é. Mas faculdade de Direito, o custo está concentrado em livro. Era bem alto. Mas, enfim, eu tinha uma caderneta que eu pagava, e para pagar minha caderneta na época, né, que a gente fazia as contas lá, eu precisava dar algumas aulas de inglês. Para mim, tudo bem. Nunca tinha morado fora do país. Eu gostava de inglês e fui aprendendo de uma forma meio autodidata, depois também na escola, né? Eu fiz algumas escolas de inglês. Falei, bom, acho que eu tenho condição de dar aula de inglês, pelo menos o básico, e comecei a dar essa aula. Acabei dando aula para um diretor jurídico do Bamerindos. E aí ele falou, Carol, por que você não vem fazer um estágio com a gente? Já está na Federal do Paraná, vem fazer um estágio. Aí eu fui lá, comecei a trabalhar com eles, adorava o banco, comecei a ter no direito trabalhista. Aí fui contratada logo que eu me formei. E aí, logo que eu me formei, fui contratada pelo banco, fui estudar para a OAB e dei a sorte de passar num outro concurso em paralelo, que era um concurso para a Procuradoria lá no Paraná. Passei nesse concurso e quando eu passei no concurso, a minha mãe falou, pronto, agora está tudo resolvido. Você vai lá, vai estudar mais um pouco mais. Está encaminhada. Está encaminhada, né? Você vai ser procuradora. Eu falei, não, mas você não está entendendo. Então, eu não quero isso na minha vida. Eu não quero trabalhar com o governo dessa maneira. E abri mão desse concurso para minha mãe. Não fui. Para minha mãe foi um sofrimento muito. Exato. Foi um ano. Ela ficou um ano sem falar comigo. Não falava porque ela achava um absurdo, uma irresponsabilidade. Eu hoje como mãe, eu entendo. Sim, empatia total. Eu entendo o que minha mãe fez, mas na época eu fiquei revoltada. Pela história de vida dela, desculpa te interromper, aquilo traria uma segurança para ela de que você estava, como a gente comentou aqui, encaminhado, que aí ela finalmente poderia respirar tranquila, descansar, vamos dizer assim. Eu ferrei a vida da minha mãe. Não foi assim. Eu falei, não, mãe, você não está entendendo. A minha vida não vai ser essa. A minha vida é outra coisa, é outro desafio que eu quero. Eu era muito curiosa, eu tinha muita vontade de aprender mais. E o que eu olhava ali, eu falava, não, isso aqui eu vou estar muito limitada no que eu vou atuar. Depois eu não posso fazer com nada diferente. E eu sempre achei que a minha carreira estava na minha mão. Isso era uma vertente minha muito forte, assim. E se apropriar da sua própria história. Eu sou dona da minha carreira. Bom, aí bem nessa fase que eu abri mão desse concurso, o Banco Bamerindos foi comprado pelo HSBC. Quando o HSBC comprou, eu falei, pronto, agora ferrou, agora eu vou perder o meu emprego do Bamerindos e eu ainda não entrei no tal do concurso, me ferrei. E foi uma sorte tremenda, porque às vezes a gente olha esses desafios e olha assim, putz, acabou, né? Acabou com a minha vida, acabou com o meu... e não com o da abundância. Exato. Mas, na verdade, o que aconteceu foi uma oportunidade incrível, porque ninguém falava inglês no Banco Bamerindos. Quem falava inglês? Bom, a própria, que inclusive tinha conseguido um emprego porque dava aula de inglês. Eles me deram a área internacional do banco para cuidar, lá na parte jurídica. Então, eu comecei a cuidar da área internacional do banco, porque não é porque eu tinha grandes capacidades ou porque...
Não, porque simplesmente eu falava inglês, as outras pessoas não falavam. Desculpa te interromper, mas sabe o que tá me lembrando? Tá me dando uma identidade tão grande com uma história que eu vivi, porque assim, eu sempre fui apaixonado por esporte. Joguei basquete a vida inteira. Só que a gente é de um tempo que as coisas não tinham legenda, né? A gente recebia uma fita VHS e se vira para entender o que está ali. E via basquete, eu fui ficar fluente em inglês para tentar entender o que aqueles astros na época da NBA, Magic Johnson, Larry Bird, essa turma falava. E eu só entrei, as pessoas sabem que eu trabalhei no Tosini Freire, por causa desse inglês. Eu fui na época a melhor nota de inglês por causa da paixão. Me falaram assim, Fábio, você vai trabalhar com M&A. Eu não tinha ideia, Carol, o que era M&A. Tudo bem que no começo da vida e carreira de M&A o que você faz é mandar e-mail em inglês, no máximo. Mas foi isso. Então, acho que eu tenho uma identidade gigantesca com essa tua história. Por quê? Porque eu entrei, eu não era o melhor dos alunos na faculdade, até porque estava envolvido com esporte na época, etc. Mas foi o inglês que me carregou. Mas desculpa, te interrompi, você estava comentando do inglês. Mas exatamente isso. E aí, com essa oportunidade que, na verdade, me foi dada, eu entendi que o que o mundo estava me dando de recado era o seguinte: Carolina, você está olhando para uma parte. Você não está olhando para o todo ou para todas as oportunidades. E foi incrível, porque daí... Na área internacional, eu comecei a me desenvolver tanto, a aprender tanto, e a perceber que eu não sabia nada mesmo. Porque, assim, tem um momento de vida que a gente acha que a gente sabe muito, né? Que a gente sabe tudo. É sensacional. Principalmente quando a gente é novo. Sensacional quando a vida te põe, te olha assim e fala, não, você não sabe absolutamente nada e tem muito ainda para aprender. E aí eu fiquei fascinada. Falei, bom, é isso que eu quero trabalhar mais com isso. Vamos atrás de eu quero fazer um mestrado. E aí fui atrás de uma bolsa de mestrado, né? Porque eu não tinha condições também de pagar um mestrado fora do país. E aí eu consegui um mestrado da Chevening Scholarship, que é um mestrado da Inglaterra, uma bolsa de estudos da Inglaterra, para fazer mestrado em Sheffield. E fui fazer meu mestrado em Sheffield, passei 1 ano e meio lá fazendo... Quer dizer, do Paraná para Sheffield. Sim. E aí fiz o meu mestrado lá, voltei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, em Curitiba, eu sentia que no HSBC o clima começou a ficar meio pesado, a galera falava, o que essa menina voltou para fazer aqui, foi para lá, vai voltar com salto alto, não sei o que. Eu falei, gente... Quer dizer, de graça, você chegou lá e sentiu esse tipo de clima e de atitude. Sim, acontece isso. Sim. Sei lá, talvez assim, o fato de eu ter viajado, de eu ter ido, talvez ficou uma situação meio mal resolvida, porque, na verdade, o trabalho que eu fazia já estava sendo feito por outras pessoas. Isso não foi provavelmente comunicado direito internamente? Eu me sentia muito mal. Eu falava, gente, parece que eu estou vindo aqui pegar o emprego dos outros, eu não quero, não é nada disso. Nunca foi minha forma de trabalhar. Eu sempre acreditei muito em colaboração, até porque a minha vida sempre foi colaborando junto com a minha família, com a minha mãe, etc., para a gente ir para frente. Claro. Então, para mim, era essa a minha base. Eu não tinha essa intenção, vou roubar o emprego da outra, vou pegar... Isso não funcionava para mim. Eu falei, não vai ser aqui. Isso aqui está muito tenso, a galera está muito nervosa e eu quero mais. Porque eu percebo cada vez mais, quanto mais eu vou me desenvolvendo na minha carreira, eu percebo que eu sei menos. E isso, para mim, é o mais incrível. É o mais incrível. Não se apegar ao conhecimento que você tem, inclusive. Que isso te leva até a esquina. Não, tem muito mais para a gente ver. Assim, o mundo é muito maior do que a gente imagina em todos os sentidos e acho que a inteligência artificial nos mostra isso, que é um outro papo que depois a gente pode ter. Vamos pode ter. Vamos brincar. Mas, enfim. Aí, quando eu voltei, fui para Curitiba, falei, bom, eu vou tentar um emprego em São Paulo. E aí, nessa história de tentar um emprego em São Paulo, eu mandei meu currículo, consegui 2 entrevistas, uma no escritório e uma na Intel. E eu vim para São Paulo, assim, com a grana da passagem aérea, ida e volta era só o que eu tinha. Eu não tinha dinheiro para pegar um táxi. Estava naquela situação. Ou dava certo. Ou dava certo, ou dava certo. Exatamente. Eu lembro que o Headhunter foi me buscar no aeroporto. Porque eu liguei para ele e falei, qual o ônibus que eu pego para ir aqui na Shukri Zaidan, que era onde ficava a Intel. Para a entrevista. Para a entrevista. Ele falou, olha, Carol, não dá para você... Assim, a entrevista é às 2h. Eu falei, sim, é 1 hora, dá tempo. E ele se queimaria com o cliente. Eu nunca tinha vindo para São Paulo antes, assim, para, sabe? Ele falou, pode deixar que eu estou indo te buscar agora. Onde você está? Eu falei, em Congonhas. Ele, estou te buscando agora, fica tranquilo. Aí cheguei na entrevista também, a minha entrevista foi muito simples, assim, a diretora jurídica da Intel Capital, que é o braço de investimentos da Intel Global, estava lá no Brasil, estava aqui em São Paulo, né? E ela enfim, veio para uma sala, falou assim, Carolina, prazer falar com você e tal. O que você já fez de M&A, Venture Capital, Private Equity, quanto você já trabalhou com isso e tal? Me fale sobre as suas experiências. Eu falei, então, eu não tenho ideia, tipo, prazer, Carolina, nunca vi Venture Capital antes, não sei do que você está falando, Private Equity, M&A, nunca fiz isso. Mas estou disposta a aprender, estou curiosa, quero conhecer, vou te falar sobre o que eu já fiz
na área de direito internacional, sobre o que foi a minha vida até aqui. E aí você me fala se tem uma oportunidade ou não, que tal? Ela falou, tá bom. Falei, então vamos fazer um bate-papo. E a gente foi assim que eu consegui meu emprego na Intel. Você vê, olha que combinação de você ser espontânea e verdadeira, e do outro lado você tem alguém com sensibilidade de entender. Não precisa fazer muitas vezes o depara de currículo com job description, descrição de cargo, para saber se aquela pessoa funciona. É fácil falar isso em 2023, né? Que a gente fala de soft skills e está todo muito mais dedicado a olhar essas coisas. Nessa época ninguém se dedicava a isso. Você pegava uma santa ou um santo na tua frente que entendesse exatamente quem estava e tinha sensibilidade para entender o teu real valor, a tua real contribuição, história de vida, etc. Não, ou seja, você estava falando com a pessoa certa e vice-versa. Tava. Uma californiana também, Terry Mais Renard, aberta. é uma cabeça super aberta. Ela olhou assim para o meu olho e ela falou, eu estou entendendo, sabe? A história daquela linguagem que a gente não fala. Ela falou, estou entendendo de onde você está vindo, vamos conversar. Aí no final da conversa ela falou assim, Carol, e que tal se você fosse para o Vale do Silício aprender sobre Venture Capital? Porque para você tocar a área de Venture Capital aqui para a gente, você precisaria aprender um pouco, né? Que ano foi isso, Carol? Isso foi 2001. 2001, então a gente está falando de .com aí. Exatamente, tinha acabado de estourar a bolha. Estourar a bolha, Eu tinha sim. voltado para o Brasil um dia depois que as torres tinham caído. Então, assim, estava tudo ruim, o mercado horrível. Eu lembro que quando eu falei, eu tinha um noivo nessa época, lá em Curitiba, e quando eu falei para o meu noivo, assim, eu vou mandar meu currículo para São Paulo e vou tentar alguma coisa por lá. Ele riu muito. Na tua cara. Ele riu muito na Boa minha sorte, cara. vai lá. Mas exatamente. Eu Pode falei, ir. tô indo. Pode deixar que eu já tô indo. E esse ano aconteceu de tudo, né? Outro dia até me lembrei, eu estava falando de algum evento de compliance, eu lembrei que a nossa vida mudou do ponto de vista de compliance financeiro por causa das questões do terrorismo, que o dinheiro era movimentado para quem financiava o terrorismo à vontade por contas bancárias, Western Union, etc. E o caso da Enron, na época eu estava no Tozini, era o maior cliente do escritório. Muita gente foi demitida nesse dia. Então o mundo, emblematicamente, assim, 2001 dá a impressão que o mundo inteiro mudou, né? Do que a gente conhecia. E mudou realmente a minha vida também. Foi assim que eu fui parar no Vale do Silício, eu fiquei lá uns 4, 5 meses, morando no Vale, fechando operação lá, aprendendo com a Terry, com a Cathy, com uma outra advogada que estava lá, e ela sempre falava assim para mim, Carol, no mínimo você vai sair daqui sabendo tudo de Venture Capital, e quando você chegar no Brasil, você vai ser uma das únicas pessoas que sabe mesmo como é que faz isso, porque na verdade não tem ninguém que sabe muito na América Latina ainda fazer isso, porque não tinha uma indústria bem desenvolvida ainda a respeito disso. Sim, não se falava disso aqui. E a outra coisa que elas falavam assim, e certamente a única mulher que faz. Ponto importantíssimo. E engraçado como... Foi. Mas nesse momento era uma coisa que para elas era muito importante. Ter certeza que na América Latina seria uma mulher que iria aprender sobre Venture Capital e ia tocar esse time aqui. Então foi muito legal isso tudo. Eu sou muito grata a elas e ao universo que trouxe essa oportunidade para mim e agarrei assim com todas as minhas forças, porque é isso que eu faço e fui moldada para fazer isso. Oportunidade a gente não deixa passar, é cavalo selado, como dizia minha mãe. Cavalo selado, você passou na sua frente, você senta nele e vai embora. Você não Nessa deixa fase passar. a mãe já estava orgulhosa e tranquila? A minha mãe... Ou nunca? Não, nunca vai estar. Ela Nunca. sempre vai querer mais. Sim, claro. Mãe né? é sempre assim. Mas para ela ainda era bastante confuso. Esse negócio de tecnologia, para a gente foi ficando, a nossa geração, né, que uma geração de internet, de computador pessoal, A gente de conseguiu Google. pegar uma transição bacana até chegar aqui. A Eles mamãe não tinha ideia, tanto que ela sempre achou que eu trabalhava numa empresa de telefone, né, Intel. Exato, então, exatamente. Sabe o que eu me Ela lembro falava- assim? Eu me lembro assim de questões assim que os pais criticavam a gente dessa época, né? E que o nosso mundo parecia absolutamente distante do deles. Quando você olha para trás, é hilário, porque assim, o que mudava? Um estilo musical, Sim. gíria, mídia era impressa, os canais de televisão mais ou menos os mesmos, telefone fixo, você tinha que chegar num lugar para avisar que chegou. Enquanto não chegou, ninguém tinha notícia. Se você pensar comparativamente hoje, era uma mudança de PA para PG. É outro mundo. É outro É mundo. exponencial. Então, assim, quando eu penso no meu filho, você provavelmente é a mesma coisa em casa, eu quero ser um pai viável do ponto de vista de conversa e de entendimento do mundo dele. Senão eu não estabeleço conversa, ele não tem nenhuma identidade comigo. Não. A gente sofre muito com isso, né, hoje em dia. Sim. Deixa eu voltar uma coisa da época da Intel, que a gente conversava nessa época em café e etc. E sempre muito chamou minha atenção a tua construção de carreira, porque quando eu faço as mentorias, você sabe que eu trabalho também com mentoria de carreira, etc. Então, a gente tem hoje uma metodologia e um olhar para mercado, principalmente de storytelling de carreira, que se fala muito na verticalização do perfil. Uhum. Você é mais viável à medida em que você encontra uma vertical. Sim.
Porque as horizontais não é que elas perdem valor, mas você tem abundância por lei de oferta e demanda, isso é barato, vamos brincar assim, com todo respeito. E eu via você sempre assim, poxa, quem não tem sensibilidade não vai ter a leitura correta da estrutura de carreira da Carol. Por quê? Porque a Carol brilha, exala tecnologia, inovação, investimento. E não aquela figura jurídica corriqueira de executiva que você vê em cada canto, honestamente. Que hoje é a briga, né? Todo mundo se coloca da mesma forma. Como é que você vai se diferenciar num mercado? Um mercado cada vez mais competitivo, que a gente não compete mais só com o ser humano. Depois, de novo, a gente fala sobre isso. Você tinha isso em mente já? De onde veio essa construção vertical de carreira que eu sempre achei um diferencial teu? Eu acho que veio muito da paixão. Para mim foi muito claro o que eu gostava de fazer e como eu gostava de trabalhar. A paixão pela área da tecnologia, onde eu conseguia adicionar valor, que era na área de investimentos em tecnologia, e mais do que isso, como eu conseguia ter um olhar mais holístico para essa área de investimentos em tecnologia. O treinamento jurídico que eu tenho foi maravilhoso e uma base incrível para eu me diferenciar, inclusive, dos profissionais que estavam nessa área. Ou seja, ferramenta. Quer dizer, Sim. Você vinha no ambiente de tecnologia, mas a tua contribuição à mesa tinha um lastro jurídico, Sim. que é um diferencial por si só. Sim, porque eu estava no meio de homens brancos, héteros engenheiros. Esse era o meu meio. Então, eu era uma mulher branca, hétero, mas eu tinha um diferencialzinho, pelo menos, ali, além de ser mulher, que era o diferencial de, puxa, eu não falo o engenheirês, eu falo a parte de direito, então eu consigo adicionar valor aqui. E cada vez mais, quando você vai construindo deals de tecnologia, a gente vê que a área do direito é muito importante, não só para criar um contrato, para desenhar uma operação de maneira simples, ver a parte tributária, etc. e tal, mas para olhar holisticamente tudo o que está acontecendo e falar, putz, a gente precisa se programar para isso, se preparar para isso. Riscos, gordura de budget. Exato. Como é que a gente vai trabalhar com tudo isso aqui? Qual o stock option que você vai ter que ter? Como é que você vai fazer o vesting disso aqui? Como é que você vai dar o strike price? Quer dizer, como é que você vai fazer todos os detalhes de como você vai dar ações para você garantir que vão ter pessoas junto com você durante essa jornada, por exemplo. Então, eram vários olhares diferentes. E a gente percebeu dentro do grupo da Intel Capital que quanto mais olhares diferentes a gente tinha, melhor era. Então, você trazia o pessoal de business, o pessoal de legal e o pessoal de finance. Então, era um tripé. E era o tripé de aprovação do Comitê de Investimento da Intel. Então, todos os investimentos feitos pela Intel passavam por um tripé de informação, de aprovação. E dentro desse tripé, eu era a parte jurídica. Então, eu aprovei todos os investimentos da Intel, aprovei ou não, todos os investimentos da Intel Capital na América Latina. Você estava no camarote onde tudo estava acontecendo. Durante um grande período. E fui acompanhando toda a parte de tecnologia. E aí começou o amor e a paixão pelo empreendedorismo, porque são as pessoas que começaram, que realmente, assim, você vai evoluindo, você vai falando, é a tecnologia que eu amo, agora eu estou investindo em tecnologia, e no final você olha, no fim, são as pessoas que fazem a diferença, que vão construindo todas essas histórias e que realmente executam. Ideias brilhantes, eu vi milhões, são maravilhosas. Execução são poucas. E execução, assim, impecável, pouquíssimas. Pessoas que querem executar, que querem se dispor a executar as ideias brilhantes, são pouquíssimas. E é isso que vale no final. É isso que cria valor. Então, quando você vai entendendo dentro do investimento como você vai aumentando o tamanho dessa torta, vamos lá, é uma torta que começa baixinha e vai crescendo, perfeito, porque à medida que as pessoas vão trabalhando mais, é ali que está colocado esse capital, essa mais-valia, né, fica dentro do valor dessa empresa. Isso é sensacional. Você vê isso acontecer, é incrível, é fascinante. E aí eu fui ficando cada vez mais fascinada por isso. E como diretora jurídica da Intel Capital, eu não me via mais como diretora jurídica. E ficava mais encantada ainda quando os meus pares olhavam para mim como não diretora jurídica, mas uma parceira dentro desse processo de aprovação de um deal e acompanhamento desse deal dali para frente. Então tinha gente que não, assim, tinham até empresas que não sabiam, tinham empresas que nem sabiam que eu era advogada. Falavam, mas você tem um background jurídico? Eu falava, então, tenho. Ah, que interessante. Até porque nas nossas interações você nunca se colocou desse jeito, o que era legal. Por isso que as conversas sempre foram riquíssimas. Você deu um depoimento forte aqui. E, por exemplo, quem está nos vendo e nos ouvindo, a gente vive um ambiente, eu brinco às vezes assim, né? Do empreendedorismo como sintoma. Todo mundo precisa ser empreendedor o tempo todo agora de qualquer jeito. Não é bem assim. Né? O mundo real não é assim. E a minha preocupação quando eu olho, por exemplo, a carreira dessas pessoas, o olhar dessas pessoas, é o quão raso isso pode ficar. Né? Por quê?
Porque as pessoas vivem correndo atrás dos hashtags a todo custo. E às vezes você vê pouca profundidade no que elas têm a contribuir, no que têm a dizer. Nesse mundo embolado, que tudo tem que ser o tempo todo, ao mesmo tempo e etc e tal, esse teu depoimento é forte por quê? Porque ele traz conforto para quem tem um business plan e se sente inseguro de esse business plan não ser tão inovador assim, mas pelo perfil desse empreendedor, pelo jeitão dele, pela energia que ele coloca e pela vontade de acontecer, isso, por exemplo, pode chamar até mais a atenção de quem é investidor do que a própria ideia em si. Quer dizer, você falou da pessoa física, né? Isso apaixona o investidor de verdade? Sim, acho que pessoas, e a pessoa que vai tocar um determinado projeto é essencial dentro de um processo de análise de investimento. É claro que o problema que essa pessoa está resolvendo, o tamanho do mercado em que está esse problema também é bastante relevante. Né? São 3 P's, né? O potencial de mercado, o problema e a pessoa. Então, são esses 3 principais que o investidor vai olhar, não tem dúvida disso. Mas é a consistência da execução que realmente leva ao sucesso. Então, é aquela resiliência que você tem, porque saber que são tempos difíceis vai passar, até que você chegue numa curva J, que você comece a ter uma coisa, um produto que é repetível, escalável, com baixo custo, né? Que tem uma grande margem, que é exatamente isso que o investidor de Venture Capital olha. A trajetória até o teu depoimento mostra muito de pioneirismo teu, não só em construção de carreira, mas inserção no mercado, via teu tempo lá no Vale do Silício, como uma líder, uma executiva, né? Mulher, sendo pioneira nesses assuntos de Venture Capital na América Latina. Como você vê a evolução desse cenário, independente do teu papel ou não, e fica à vontade para colocar inclusive o teu papel, porque é por isso que você está aqui inclusive. Como você vê a evolução disso tudo, dentro não só desse mercado, mas do mercado como um todo? Bom, o ecossistema de Venture Capital, a indústria de Venture Capital cresceu de uma maneira que eu jamais imaginaria. Se assim, quando eu comecei na Intel, alguém me falasse, olha, vai virar isto que a gente está vendo agora, com fundos de milhões e milhões de dólares, a gente acabou de ter vários fundos agora levantados de growth, com 500 milhões de dólares. Você fala, gente, do que se trata isso? Naquela época não se imaginava uma coisa assim, né? Intel era o maior corporate venture da América Latina, mas realmente os investidores que não eram corporate ventures eram pouquíssimos. A gente começou a BVCAP, que era a Associação Brasileira de Venture Capital e Private Equity, ela começou exatamente nessa época com o pessoal da Stratos, que fundou junto com o Marcos Regueira, foram os fundadores, junto com o Carlos Cochran, que era da Intel, e que fundou a BVCAP. A Latin American Venture Capital Association, que é a LAVCA, foi também fundada um pouco antes disso, e eu comecei a fazer trabalhos com a LAVCA para a gente ter documentação padrão de investimento em todos os países da América Latina, assim, países onde o investimento era viável naquela época. E fechando com escritórios locais, falando, a gente precisa falar mais sobre Venture Capital, precisa criar esse ecossistema, e foi um processo que realmente foi acontecendo. Agora, sem nenhuma dúvida, o fato da liquidez global vir para o Brasil é que realmente fez a diferença. Foi a que mola ajudou, propulsora, claro, né? Porque é o dinheiro que ergue e faz coisas belas, já dizia Caetano. Sim. É isso mesmo. É isso que acontece, né? Então, essa grana entrando, ela encontrou um ecossistema que começava a amadurecer e que tinha já pelo menos alguns investidores começando, tinha alguns corporate ventures, tinha alguns investidores, fundos menores, mas ainda não estava dando saída, então faltava muita gente na parte de growth. E aí, quando entrou os players grandes na parte de growth, tipo SoftBank, Tiger, General Atlantic, essa galera que tinha muito dinheiro, que podia fazer com que essas empresas que estavam ainda numa curva de algum crescimento pudessem exponenciar e fazer a curva J, que é o que a gente olha, né, e ter essa margem muito grande, sim. Aí foi incrível, que a gente realmente conseguiu fechar o ecossistema como um todo e ter gente tanto no início quanto no final do investimento. E foi isso que aconteceu e fez com que a nossa indústria seja o que é hoje. É uma indústria já bem mais madura, não tem comparação. A gente tem profissionais assim. Hoje, obviamente, não dá para ninguém ir numa entrevista e falar não sei nada de Venture Capital, Private Equity, M&A, mas a gente tem todo um arcabouço de pessoas, de profissionais que vivem dessa indústria. E a indústria está assim, e já um track record de erros e acertos. Sim, que acho que isso ajuda sucessos, muito na maturidade desse mercado, né? Que era um mercado também de começo que você tinha que contar histórias de sucesso para se apoiar em cima disso. Hoje a gente tem também os dois lados de uma forma madura. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você tocou num ponto ali atrás de diversidade, que é um assunto que eu particularmente gosto muito de
de tratar e ver a evolução, isso não só no mercado, mas também junto aos meus clientes. Há um esforço muito grande nesse sentido, o que é muito legal, a gente evolui como sociedade, como deve evoluir em inúmeros temas ao longo da história, mas nem sempre os projetos trabalham de uma maneira acertada. Às vezes a gente resolve um problema criando outro, ou a gente não resolve o problema. A gente marqueteia em cima de um problema. Você numa posição privilegiada, entre aspas, porque você construiu isso, e eu sei bem que não foi molezinha, como diz o outro. Sem dúvida privilegiada. Sem dúvida privilegiada. Quando você vê esses programas hoje acontecendo, imagino que te dê orgulho, mas o que você acha que ainda falta, do ponto de vista das empresas, principalmente na promoção de diversidade, e algo que me preocupa muito, que é o capítulo pós, que é a inclusão? Né? Que é muito assim, que a gente viveu um pouco em alguns setores agora, por exemplo, do ESG. A gente foi por um lado muito do ES, fantástico, e esqueceu um pouco do G. Fazendo um espelho com isso em diversidade, mas principalmente em inclusão, quando você olha para os business, por exemplo, você tem obviamente a oportunidade de ser conselheira, o que pode ser mais acertado nesse caminho? Espero ter sido claro, a minha pergunta ficou longa, mas é uma preocupação. Eu acho que, pragmaticamente falando, é muito difícil a empresa ver valor na diversidade. Primeiro que é muito difícil a empresa sair do lugar onde ela está. Porque é mais fácil você, depois de ter conquistado um determinado mercado ou uma situação, você sair dela. Porque você já está ali, você acha que está tudo bem. Quando a empresa que pensa dessa maneira, que não consegue olhar o que vem pela frente, é realmente que para olhar o jardim, a gente fala, né? O empreendedor que para olhar o jardim é um empreendedor que depois não vai conseguir mais ir adiante, porque outra pessoa vai pegar esse mercado de uma forma mais rápida, mais eficiente, e é assim que acontece com as startups e com as corporates em alguns momentos, né? Em algumas linhas de negócio. A empresa precisa olhar para frente e falar, essa diversidade vai me trazer resultados melhores. Então, quando você olha empresas, por exemplo, de varejo, que vendem eminentemente para mulheres, que não têm um conselho, no mínimo, com a maioria de mulheres, eu fico surpresa. Eu falo, mas como é que pode uma empresa de varejo que vende para mulheres não ter um conselho que é eminentemente de mulheres? Parece óbvio. Então. Mas não. Então. É isso que eu acho engraçado. Então, e não deveria, a diversidade deveria ser o contrário, deveria ter alguns homens ali, alguns engenheiros ali, só para dar um toque de diversidade. Deveria ser ao contrário. E não é o que acontece hoje. Então, eu acho que essas empresas, ou a grande parte das empresas brasileiras, precisa olhar para isso não como uma obrigação, não como, eu tenho aqui uma pessoa para te mostrar. Cota, tick the box. E mais do que isso, né? Ter assim, não, mas eu tenho uma mulher para falar aqui. Sabe, tipo, você que é mulher, fala ali no evento para a gente, como mulher e tal, como é que funciona. Não é isso. Esse é falar, asset de você imagem. como mulher, como você enxerga isso que a gente está falando? Olhar por esse lado, entenda os diferentes pontos de vista, tudo que as pessoas... Porque cada pessoa tem uma história também de vida, de vulnerabilidades e tal. Me mostre dentro da sua visão o que está errado aqui com esse business. Então, acho que a primeira pergunta que um conselho deveria fazer para um novo conselheiro deveria ser exatamente isso. Você olhou agora o nosso business aqui, teve um tempo aí para entender um pouco do business, etc., o que você acha que tem de errado, de bacana, de diferente? Como é que você enxerga a nossa empresa? Isso deveria ser assim, o primeiro ano do final do conselho deveria ser isso. Olha, eu acho que isso aqui é bacana, mas acho que vocês estão indo devagar nisso, sabe? Que é um processo que eu faço nas empresas que eu estou. Eu acho que é essencial você mostrar esse olhar diferente para você trazer um resultado prático para a empresa. Você tocou num ponto super legal. Por quê? Eu sou acessado o tempo inteiro por executivos e executivas, lá no ambiente de Headhunter, gente que quer viabilizar a sua carreira, o seu momento de carreira, agora como conselheiro ou conselheira. Falando especificamente para o público feminino que ambiciona isso, como se preparar, não necessariamente precisa ter a tua história, mas como viabilizar a própria carreira, você executiva, que tem uma bagagem independente do setor, do mercado, da disciplina que atuou, para contribuir com business independente de serem disruptivos de tecnologia, qualquer business. Que dica você daria, né? Se eu puder te perguntar isso, para esse público feminino que vê não só uma demanda reprimida desse olhar feminino dentro dos negócios, mas quer se preparar de forma adequada, viável e sustentável em conselho? Eu sempre que eu sou entrevistada para um conselho, eu pergunto como é o conselho e como é que eu poderia ser complementar a esse conselho. Então, eu não acho que eu tenha sido contratada em nenhuma das empresas onde eu sou conselheira simplesmente pelo fato de eu ser mulher.
O fato de eu trabalhar com tecnologia, com inovação, com investimentos, falar com startup o tempo inteiro e olhar o mundo de uma maneira diferente, foi o que me fez estar nesse conselho. Não é a minha característica apenas a feminina. Perfeito. A feminina também é complementar ao restante do conselho. Em todos os conselhos que eu participo, eu sou a única mulher. Única. Única. Ainda isso. Sou a única mulher lá. Mas eu entendo como completamente complementar, assim, complementar em tudo a esse grupo que está lá. Justamente pelo papo da tua vertical, que a gente conversou aqui. Exatamente, porque eu tenho uma vertical que é diferente. Então, sempre que as mulheres me pedem conselho a respeito de como é que eu faço para ou fazer uma mudança grande na minha carreira, ou entrar num determinado conselho de administração de uma empresa, como é que eu faço para ser vista, eu sempre, primeiro que tem uma questão de networking muito importante, aí eu falo primeiro, entre num grupo de networking que é importante, comece a participar mais dos eventos que fazem sentido, faça uma checagem das empresas que te interessam, olhe para isso, veja o timing do conselho também para ver se tem uma troca de conselheiros ali ou não, porque você pode estar sonhando com o impossível, né? E mais do que isso, seja muito boa no que você faz. Então, veja a sua carreira, e eu sempre olhei a minha carreira de uma forma vertical. A minha vertical, meu trabalho é uma vertical de tecnologia. E a gente falou um pouco da Intel, mas depois a gente pode falar um pouco do que veio depois. Eu sempre fui olhando, eu não sou diretora jurídica, eu não sou advogada. Eu tenho um treinamento como advogada e fui diretora jurídica durante um tempo numa empresa. Isso não me define. Quem é dona da minha carreira sou eu. E eu é que vou definir o que eu vou ser daqui para frente. E o que eu tenho é uma grande paixão por tecnologia e inovação. Ponto. É isso. Então, acho que é sempre esse o meu conselho. Ver no que você realmente é boa, no que você tem uma paixão, onde você consegue se desenvolver mais e mostrar isso. Você hoje, qual seria então a tua definição? Se alguém perguntasse, Carol, o que você faz hoje? Como é que você responderia isso? Às vezes não é fácil falar de si, né? Mas como você definiria o que você é hoje? Porque você é muita coisa ao mesmo tempo. Eu sou uma grande promotora de inovação e tecnologia. É assim que eu me defino. Esse é o teu papel. Esse é o meu papel, assim. Exato. Hoje eu faço acesso a capital para early stage, para startups. Bacana você falar então do que você faz, até para quem está ouvindo. Vamos lá. Eu sou sócia de um fundo de venture capital, que é um fundo de venture capital global, que trabalha em 26 lugares do mundo. Então, a gente tem pessoas físicas em 26 lugares do mundo. A gente levanta fundos em cada um desses lugares, que são ancorados, que tem como principal investidor um fundo global, onde a gente tem investidores maiores. Então, tenho, por exemplo, o Sovereign Wealth da Noruega, o Sovereign Wealth da Coreia, investidor. O Eduardo Saverin é um dos investidores desse fundo global. E esse fundo ancora um percentual dos fundos, de cada um desses fundos que nós temos em todos os continentes desse mundo. Então, a gente tem Nairobi, tem na África, tem na Europa, tem na Ásia. Ele começou em Singapura, tem em Nordics, na Noruega, na Suécia, enfim. Tem nos Estados Unidos também, claro, Canadá, Brasil. Grande teia. É uma grande teia, e eu chamo de um venture capital sem fronteiras, porque eu consigo ajudar as empresas, as pessoas, brasileiros, eventualmente, que fizeram esse mesmo programa dessa empresa que se chama, desse fundo de venture capital que se chama Antler, em qualquer outro lugar do mundo. Então, fez em Berlim, mas está vindo para o Brasil e quer fazer um go-to-market aqui no Brasil, quer fazer um product market fit no Brasil. Eu consigo ajudar esse time que está aqui. Você viabiliza isso em diferentes praças, se for o caso? Sim. Sempre na vertical de tecnologia e inovação? Sempre na vertical de tecnologia e inovação. Tecnologia é o que realmente dá escala para os negócios. Então, tem que ter alguma base de tecnologia para que isso escale e dê o resultado que o fundo, entre aspas, precisa dar para os seus investidores, né? Porque no final, a gente só tem esse fundo porque tem gente que investe dentro do fundo, né? Carol, para não abusar do teu tempo, muitos têm falado em relação à inteligência artificial ultimamente. Tema polêmico para uns, talvez para você natural, né? Depende do background e do ângulo que a gente está enxergando. Quando a gente fala de carreira, que é o meu tema, tem gente absolutamente encantada com as novas ferramentas que estão por aí. Claro, nos níveis de sofisticação delas, né? Tem diferentes níveis, é bom que todo mundo saiba, né? Inteligência artificial tem também diversos níveis. Você, aliás, dá aula nisso. Mas há um movimento de gente, entre aspas, poderosa, influenciadora, de tentar frear um pouco essa caminhada da inteligência artificial. Qual que é o teu olhar? Principalmente de alguém que está dentro desse movimento.
né? E eu sei que você é uma pessoa absolutamente transparente, então por isso eu estava louco para te perguntar isso daí. Mas essa não é uma resposta muito fácil de Sim. citar, porque a gente não sabe. A Claro. verdade é essa. E muita gente fala, mas tem 10% de risco da inteligência artificial tomar conta do mundo e acabou a raça humana e tal. Eu, particularmente, tenho menos aversão a esse tipo de... Eu não tenho aversão a esse tipo de risco. Eu acho que, para mim, eu estou mais disposta a desenvolver e a criar essa abundância por meio dessa escala exponencial do que não fazer isso. Eu acho que o risco que a gente tem é realmente não fazer. A questão é, não tem como parar a inteligência artificial ou a criação de inteligência artificial. Eu acho bacana a carta do Future of Life, né, Institute, acho super legal, acho bacana o Elon Musk assinar, Vem de um bom lugar. Acho super importante, porque existem questões éticas muito importantes, existem questões de governanças da tecnologia muito importantes, como em tudo aconteceu. Qualquer tecnologia nova que a gente cria... Na história da humanidade, é assim inclusive. mesmo, né? Quer dizer, quando a gente começou a criar veículos motorizados, também tinha um grande problema, porque esses veículos vão passar e tem os cavalos, e como é que vão ser com as pessoas, como é que... Assim, sempre houve, quem é que vai cuidar? Daí vinha aquela bandeirinha vermelha, vai passar um carro, a bandeirinha vermelha, passou o carro, pois é. Mesma coisa a tecnologia. Eu acho que não dá para você segurar. O que tem que fazer é acelerar, por outro lado, a ética e a governança na tecnologia. Isso precisa ser acelerado. Mas também existem dois tipos de inteligência artificial. Tem a fraca, tem a forte. Eu tenho focado muito na inteligência artificial fraca, que é basicamente um machine learning. É uma automação, é um robozinho. Que isso a gente já tem vários, e agora o que acontece é que esses robozinhos estão cada vez mais capacitados e conseguem gerir uma complexidade de informações maior. E isso, por si só, já cria uma produtividade tão incrível que, assim, para mim, isso daí já está... fantástico. Sim. Pensar num outro mundo, que daí são os seres que realmente conseguem tomar decisões de forma absolutamente independente, fora de um modelo, aí é uma outra questão que eu acho que a gente não está tão próximo disso como outras pessoas imaginam que a gente esteja. Então você acha que é um pânico antecipado, inclusive? Eu sinceramente acho que sim. Perfeito. Vou te pedir uma última contribuição para quem nos ouve e quem nos assiste. E quer ser viável dentro do mercado de tecnologia e inovação. É um mercado, obviamente, também disruptivo na maneira como a gente absorve o talento. Né? Não se vê talento como se vê em outros setores, que ainda de uma forma arcaica, às vezes até curricular. Para o jovem que quer entrar nesse mercado, independente dele ser empreendedor ou não, existe uma maneira, existe um approach para entrar nessa... Não vou dizer que é onda, porque isso é uma realidade, aliás, é o motor hoje do mundo. Mas existe um caminho a ser seguido que você daria como dica hoje? Você como se fosse uma mentora de carreira aqui na mesa? Eu acho que você tem que estar apaixonado pelo que você está fazendo, porque você vai ter que se dedicar muito. É muita dedicação de tempo, da sua vida mesmo. Quer dizer, você falar, putz, é final de semana, à noite, pensando, falando a respeito disso. Essas pessoas obcecadas, eu gosto muito de gente obcecada, não no sentido ruim da palavra, claro, né? Porque tem muita gente que leva a um extremo, mas sem falar de extremos, as pessoas que têm uma certa obsessão, elas são pessoas que começam a trabalhar mais a respeito do assunto, vão desenvolvendo esse assunto. Se aprofundam, entendem melhor e começam a adicionar mais valor. Em todo lugar que você trabalha, seja em tecnologia ou em qualquer outra indústria, quando você começa a adicionar valor e se diferenciar dos demais, é ali que você vai ser notado, notada, e que as pessoas vão precisar mais de você. A gente se diferenciou talvez por causa do inglês, não sei, sim, mas a gente deu um jeito de se diferenciar de alguma maneira. Acho que isso é importante. Sim. Outra coisa que eu acho que é importante, daí não vai ser tanto para o jovem, então jovem entrando, mas o pessoal que já está no mercado de trabalho, que eu acho essencial, não se apegue a títulos e ao que você já construiu. Se desconstrua o tempo inteiro. Sabe, se teste. Eu acho que foi muito importante, esse desafio foi muito importante para mim quando eu saí do cargo de diretora jurídica da Intel Capital para a América Latina, que fui durante 16 anos, e falei, eu não quero nada disso, eu vou abrir mão desse cargo e eu vou ser diretora de inovação da Restock, que é uma super empresa, está tudo certo, uma empresa de capital aberto, mas... Entre aspas, a minha mãe falava assim para mim, mas você não é mais nem advogada agora você não é mais nem diretora jurídica, o que você é? Eu falava, gente, eu vou me apegar ao título de diretora jurídica. Eu não queria ser diretora jurídica em outras empresas, eu queria ser muito mais, eu já era, ou já me achava muito mais. E isso precisava refletir. Sabe aquela história de marca pessoal que a gente fica falando, assim, você tem que ter a sua marca pessoal? Pois é.
eu acho que a gente tem que construir isso dentro da carreira da gente também. A minha marca pessoal sempre foi tecnologia, inovação, investimentos, eu tinha que seguir nisso daí. E eu achava que o meu desenvolvimento de carreira, e quem é dono de carreira é sempre a gente mesmo, né? Dentro do meu desenvolvimento de carreira, eu precisava ser mais do que uma simples advogada. Eu queria fazer parte de todo um processo, de um ecossistema realmente de inovação. Então, mais do que natural que eu fosse para um cargo de diretor de inovação, ganhando muito menos, com muito mais perrengue para encarar, mas sabendo que aquilo era um investimento de carreira. Muita gente faz MBA como investimento em carreira. Às vezes você precisa fazer uma troca de emprego como um grande investimento em carreira, para você ser rebranded, para você ser recolocada. Mudar de ângulo. Mudar de ângulo, recolocada no mercado, você repensar. Eu não quero que as pessoas achem que eu sou advogado o tempo inteiro, eu sou muito mais do que isso, eu estou construindo outras coisas. Então aqui eu comecei a criar tudo isso também. E depois decidi voltar para o Venture Capital. Então esse tipo de movimentação não foi, pode parecer aleatório, mas não foi. Primeiro, sempre na mesma vertical de tecnologia e sempre pensando em quais são os próximos passos. Como conselheira, eu faço a mesma coisa. Eu sou conselheira de empresas de capital aberto, conselheira de empresas de capital fechado. E cada uma das empresas tem características diferentes, que eu fico unindo cada uma dessas experiências e falando, isso vai me tornar uma conselheira melhor. Repertório. Exato. Último pedido. Você é uma pessoa livros, filmes ou séries? Ou nem dá tempo? Eu faço os três, na verdade. Faz os três. Eu gosto Tem recomendações? muito. Você sabe que eu faço essa sessão aqui, esse quadro aqui, para pegar recomendações para mim, tá? Nada tem a ver com o público, estou brincando, mas é interesse pessoal. Tem uma série que eu gosto muito, que eu já terminei de assistir a primeira, mas que é bem essa visão meio de seres sencientes, né, que a gente fala, que se chama Periféricos. Periféricos? Periféricos. Eu acho muito interessante a visão de tempo, espaço e de como as pessoas começam a viver coisas diferentes dentro da mesma vida. Isso está onde? Onde a gente acha? Eu acho que está na Amazon. Tá. Não tenho certeza. Vamos procurar. Acharemos. Vamos procurar. Bom, livros. Eu acho que Founders Mentality, a mentalidade do fundador, ou da fundadora, eu acrescento, é um livro muito bacana, porque ele fala sobre básicos do negócio, básicos que você precisa ter para o negócio que você quer montar e básicos que você precisa ter para a sua vida. Esses dois mundos conectados. Fala de obsessão, fala de obstinação, fala de cabeça de dono. Fala muito assim, a cabeça de dono não é uma coisa só, vou olhar o custo, o detalhe do negócio, da eficiência, da execução, é muito mais do que isso. É estar na linha de frente, ter uma obsessão pelo produto perfeito, para que o produto realmente seja o melhor possível, para que o seu consumidor seja o melhor atendido possível. Empatia com esse consumidor que está do outro lado. Então, assim, para mim é um super livro que todo mundo deveria ler. Funciona. Founders Mentality. Mentalidade do fundador ou da fundadora. Eu acho muito bacana esse daí. E filmes. Eu tô fraco de filme, Carol. Tô precisando de dicas. Filmes eu também não tô me lembrando de nenhum. Tô na expectativa desse da Nike. Dizem que é super super bacana quem tá comentando, da história ali da Nike. Teve um filme recentemente, acho que daquele, agora não vou lembrar o nome, você vai ter que me ajudar, de basquete também, que é do Adam Sandler. Eu achava que era um filme bobíssimo, é sensacional. Humor, mas também de drama. Muito bom. Sim, com um jogador espanhol. Vi, espetacular. Muito bom, aliás, tá cheio de jogador da NBA real. Obstinado também. Super. Sensacional. É uma história muito legal. O cara joga um basquete incrível. Sim, não, o cara é jogador, o cara é a seleção espanhola, e é enorme, enfim. Muito bom. Carol, só posso te agradecer. Imagina, deixa eu te falar, porque assim, a vida hoje tem menos encontros, né? A gente ficou em alguns momentos com fobia social. Não só foi bom te rever, mas lembrar que toda vez que eu te encontro eu tenho uma aula, de verdade, te falo humildemente. Obrigado pela tua contribuição, por ter reservado o tempo para estar aqui com a gente, comigo. Eu tenho certeza que quem assistir, quem ouvir, vai ficar super feliz de ver teu depoimento. Obrigado mais uma vez por tudo. Obrigada a você, foi um prazer. Até a próxima, pessoal.